Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 1. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos dar pão às suas tropas. É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder, Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família.
Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesitas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Ó Senhor bendito, ajude-nos novamente, ao voltarmos na história, ao relembrarmos a história do Teu povo e estes capítulos tão tenebrosos da história. Ajude-nos, Senhor, a extrairmos daqui todas as lições preciosas, importantes e necessárias para a nossa jornada contigo neste mundo. Ajude-nos a compreender, Senhor, que não somos melhores que aquele povo. Não estamos menos suscetíveis às tentações que eles enfrentaram e não somos mais fortes que eles para resistir a tais tentações. Que a Tua palavra venha nos trazer este convencimento e o Teu Espírito a convicção de que sem Ti não podemos fazer coisa alguma. Pela Tua palavra e pelo Teu bom Espírito nesta noite, ajude-nos a avançar mais um passo nessa jornada de fé, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. A história está repleta de exemplos de líderes, sejam eles líderes políticos, líderes sociais, até mesmo líderes religiosos, que começaram bem, mas terminaram mal a sua jornada. A própria história bíblica está repleta desses exemplos, inclusive de reis de Israel, como os famosos reis Saul e Salomão, que tendo começado bem a sua trajetória de liderança do povo de Israel, terminaram mal, e muito mal. Corromperam-se, desviaram-se dos caminhos do Senhor e tiveram um desfecho terrível para suas vidas neste mundo. O juiz e libertador Gideão, sobre quem nós ouvimos na semana passada, ele não costuma figurar entre esses exemplos de líderes que começaram bem e terminaram mal em nossa memória. Como Gideão costumeiramente é lembrado na igreja como um herói da fé, como Hebreus capítulo 11 o descreve, um exemplo de fé e fé corajosa que da fraqueza encontrou força para servir ao Senhor. Muitos dos sermões que ouvimos sobre este personagem bíblico exaltam o quê? Sua força, sua coragem, sua fidelidade ao Senhor. Mas pouco ouvimos falar de como ele terminou a jornada, como foi o restante da sua vida. E ao chegarmos hoje a Juízes capítulo 8, nós descobrimos que Gideão foi mais um destes líderes, que tendo começado bem a jornada, terminou mal. E ele nos ensinará uma lição preciosíssima para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Não é como nós começamos, mas como nós terminamos, que define toda a jornada. Se não lembrarmos de nenhuma outra lição nesta noite, lembremos-nos somente disso. Não é como você começa, e sim como você termina,
que define toda a jornada. Mas a pergunta é: o que deu errado? Voltamos a fazer essa pergunta no livro de Juízes. O que deu errado na vida de Gideão? Como ele se desviou do caminho que Deus lhe mostrou? Como ele se corrompeu, sendo ele um líder chamado por Deus, levantado pelo próprio Deus e ungido pelo Espírito do Senhor, conforme diz Juízes capítulo 6, para libertar Israel? Como é que ele se desviou do caminho de Deus? E como o seu desvio trouxe ruína para si e para toda a nação sob os seus cuidados? É isso que queremos responder nesta noite, dividindo o texto em duas partes, o capítulo 8 em duas metades. Os versículos 1 a 21, a primeira metade do capítulo, nos fala sobre as sementes da destruição de Gideão. E consequentemente, o restante do capítulo, versículos 22 a 35, nos mostram os frutos da destruição na vida de Gideão. Sementes e frutos. Como tudo começou e como tudo terminou na corrupção e na ruína deste grande líder de Israel. Então mantenha sua Bíblia aberta, vamos caminhar pelo texto porção por porção. Começando pela primeira metade, falando sobre as sementes da destruição na vida de Gideão. E o capítulo começa com várias mudanças, e são mudanças drásticas e importantes. Primeiro, temos uma mudança de cenário, logo no versículo 4. Não sei quantos notaram isso. Não veremos mais Gideão agindo a oeste do Rio Jordão, ou seja, na terra de Canaã, mas sim a leste do Jordão, fora da terra prometida. Isso é importante, veremos por quê já já. Ele continua a sua perseguição dos midianitas, a quem ele tinha derrotado em Canaã, perseguindo-os até bem dentro do deserto, a leste do Jordão. O versículo 10 nos diz que, de todas as forças midianitas, 120 mil homens já tinham sido mortos, mas restavam 15 mil. E são esses 15 mil que Gideão está perseguindo aqui no capítulo 8. Temos uma mudança de cenário, mas também uma mudança de missão. Não vemos mais Gideão trabalhando para libertar Israel da opressão midianita, mas sim perseguindo o remanescente das tropas midianitas sob a liderança desses dois reis, Zeba e Zalmuna. Não eram a sensação sertaneja dos midianitas, é um bom nome, Zeba e Zalmuna, né? Seus nomes significam algo como sacrifício e sem hospitalidade, nome nada popular. Eram carrascos, eram terríveis líderes de Midian, e seus nomes diziam isso: homens que sacrificavam sem dó, sem pena, sem compaixão. Por que Gideão fez isso? Possivelmente para alcançar uma vitória absoluta, para aniquilar todas as forças de Midian, para que elas nunca pudessem se recuperar, se recompor e lançar uma nova ofensiva contra Israel, tornando essa uma missão legítima em tese. Um novo cenário, uma nova missão, mas principalmente nós vemos um novo Gideão. Um Gideão transformado. Um Gideão diferente daquele que nós vimos nos capítulos 6 e 7 deste livro. Não mais o comandante das tropas unificadas de Israel, mas o líder de somente 300 guerreiros exaustos, é o que diz o versículo 4 deste capítulo. O que é estranho, talvez você não tenha estranhado isso a princípio, mas é estranho que um homem como Gideão, que obteve uma vitória tão maiúscula como aquela do capítulo 7, agora tem apenas aqueles 300 homens ao seu lado. Você esperaria ver todo um exército junto com ele, e não apenas 300 homens esgotados e exaustos, perseguindo os midianitas. Nós não vemos mais o líder que une e cura Israel, mas um líder que divide e fere os israelitas. Veremos isso já já, ao examinarmos a resposta de Gideão aos israelitas que moravam nas cidades de Sucote e
Peniel, a leste do Jordão. Mas principalmente, e essa é a mudança mais drástica, nós não vemos mais o guerreiro fraco, poderosamente usado por Deus, mas o guerreiro forte, que não precisa mais de Deus na sua fraqueza. Este não é mais o homem centrado em Deus e na força do Senhor, mas o Gideão centrado em si mesmo e na sua própria força. Um novo cenário, uma nova missão e principalmente um novo Gideão, já revelando as sementes de destruição no seu coração. Como percebemos isso no texto? De duas formas. Primeiro, na reação de Gideão aos seus irmãos israelitas que moravam em Sucote e Peniel, mas também na maneira como ele tratou os reis midianitas Zeba e Zalmuna. Acompanhem comigo o texto. Essas duas abordagens, essas duas iniciativas de Gideão em relação a esses dois grupos. Primeiro, como Gideão tratou dos seus irmãos israelitas. Mas temos que voltar um pouquinho, porque o capítulo não começa a leste do Jordão, mas sim a oeste. Gideão ainda em Canaã, ainda prestes a atravessar o Jordão. A narrativa dá um recuo aqui na linha de tempo. E nós ouvimos da crítica que Gideão recebeu dos seus irmãos efraimitas. De onde veio essa crítica? Bem, é importante saber que a tribo de Efraim era a mais importante, a mais imponente e a mais forte de todo o norte de Canaã. Dentre as tribos de Israel que tinham ocupado a porção norte de Israel, era a mais forte, a mais capaz e a mais valente. E aqui nós ouvimos a crítica deles a Gideão por ter demorado tanto para chamá-los. Eles não constam, os efraimitas não constam entre as tribos que Gideão chamou na sua primeira convocação militar. Eles foram chamados só no fim da luta, quando os midianitas já estavam escapando. Um efraimita não toleraria isso. Por quê? Era um ataque à sua honra. Gideão deixou de chamar as tropas mais importantes de Israel, as pessoas que poderiam ajudá-lo mais. Eles estavam com orgulho ferido, se sentindo desprestigiados, deixados de lado. E claro, por terem chegado ao final da luta, eles teriam recebido menos despojos, menos glórias da batalha. Vemos os efraimitas aqui com orgulho ferido, criticando Gideão. Por que tão tarde? Por que nos chamou tão tarde? Mas a reação de Gideão é louvável, não? Ele dá uma resposta branda, ele desvia o furor dos efraimitas e diz: não, o quê? As sobras das uvas de Efraim são melhores do que o melhor da colheita dos abiecitas. Ou seja, ele está falando de si. Quem sou eu? Eu não sou nada. Vocês que são os tais. Vocês é que têm a glória e o poder. Que seria da minha vitória se vocês não estivessem aqui para arrematar esta vitória, matando Oreb e Zeeb? É o resumo aqui da história dos versículos 1 a 3. Vemos um Gideão agindo como aqui? Um líder apaziguador, um líder conciliador, um pacificador. Mas basta que Gideão atravesse o rio Jordão no versículo 4, basta que ele saia de Canaã, e aí nós vemos um Gideão completamente diferente. A travessia dele do Jordão é mais do que uma mudança de cenário, é uma mudança simbólica na atitude, na postura de Gideão. Por quê? Se ele conciliou, se ele apaziguou os ânimos dos seus irmãos efraimitas, o que acontece do outro lado do Jordão? O que acontece nas cidades de Sucote e Peniel? Nós vemos um líder ameaçador, um líder aterrorizante, alguém que não mais unia, mas dividia, que não mais curava, mas feria. Quando chegamos nos versículos 5 em diante, as cidades de Sucote e Peniel, nós estamos nos assentamentos israelitas mais a leste do Rio Jordão. Ou seja, as cidades mais próximas, ocupadas por tribos israelitas, do deserto, dos acampamentos dos midianitas. Ou seja, na fronteira, no limite
da nação de Israel, cara a cara com o inimigo. Isso é importante porque explicará a resposta dos israelitas ao pedido de Gideão. Chegando em Sucote primeiro, versículo 5, Gideão faz um pedido legítimo e razoável em favor das suas tropas. Eles estão exaustos. Eles não se prepararam para uma perseguição tão longa. Eles tinham se preparado para o quê? Para uma batalha que se transformou numa longa jornada. Eles não tinham as provisões necessárias para chegar até ali. Então pediram primeiro a Sucote por pão e repetiram o pedido a Peniel, seus irmãos em Peniel, no versículo 8. O pedido foi razoável. Qual foi a resposta que eles receberam dos seus irmãos israelitas? É aparentemente uma resposta bastante insensível, não? Bastante inóspita. Vendo seus irmãos lá padecendo fome, eles desfalecendo e não oferecendo uma mão amiga, uma ajuda no momento de necessidade. Mas pensando bem, a resposta de Sucote, como a de Peniel, teve seu quê de razão. Por quê? E se Gideão não fosse bem sucedido? E se Zeba e Zalmuna descobrissem depois que os habitantes de Sucote e Peniel ajudaram Gideão numa tentativa de destruí-los no deserto? Quais seriam as primeiras cidades a sofrer as consequências? Os primeiros, no limite, na fronteira, seriam eles. Então sim, há um quê de insensibilidade, há um quê de falta de hospitalidade, mas há um quê também de bom senso. Nós não sabemos se 300 guerreiros exaustos, mesmo sendo nossos irmãos, se eles serão capazes de destruir 15.000 midianitas, liderados por 2 reis terríveis, Zeba e Zalmuna. Mas note a reação de Gideão. Note bem como ele responde a Sucote e a Peniel nos versículos 7 e de novo no versículo 9. É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. No versículo 9, aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Qual a importância aqui da reação de Gideão? Os cidadãos de Sucote e Peniel estão apavorados, estão com medo, e com toda razão. Estão com receio de servir Gideão e suas tropas. E como é que Gideão começa essa história? Lá no capítulo 6. Com medo? Com receio? Incrédulo? Gideão tinha aqui uma oportunidade de ouro de estender a mesma graça aos seus irmãos que Deus teve com ele quando primeiro o chamou. Gideão sabia o que era sentir medo diante de um inimigo aterrorizante. Ele sabia o que era ter receio de enfrentar uma batalha para a qual ele se sentia pequeno demais. Mas Gideão entendeu isso? Gideão teve graça dos seus irmãos? O que Gideão poderia ter dito de diferente? Ele poderia ter dito algo assim: eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês estão sentindo, eu já senti e pensei tudo isso. Mas deixe-me dizer-lhes o que Deus fez em mim, e o que Deus fez por mim e através de mim pelo povo de Israel. Gideão teve a oportunidade de ouro de cantar as glórias de Deus, de cantar os louvores da graça de Deus e dizer: confie no mesmo Deus que eu confio, confie no seu poder e veja a mão de Deus agindo. Foi isso que ele disse? Não. O que Gideão fez mostra não mais a sua dependência de Deus, mas a sua dependência de si mesmo. Você viu como Gideão falou sobre Deus no versículo 7? Você notou o tom de confiança presunçosa? Em algum momento nessa história, Deus disse a Gideão que o acompanharia até o deserto para destruir todos os midianitas? Deus não disse nada disso. Mas como é que Gideão fala sobre Deus no versículo 7? Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto.
Gideão está falando aqui como se Deus já tivesse liquidado a fatura, como se isso já fosse ponto passivo. Acabou. Eu sei que Deus fará isso, porque Ele já fez isso uma vez, então Ele fará de novo. Gideão está falando aqui com mais do que apenas confiança. Ele está sendo bastante presunçoso sobre o que Deus faria ou não. E essa presunção se torna ainda mais nítida no versículo 9. Vocês viram? Nós vimos. Como a resposta para Peniel sequer menciona Deus. Versículo 9. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante. E o que acontece? Ele triunfa. Ele vence, como veremos em breve. Mas o que ele faz na volta? Ele age como um tirano. Ele age de maneira vingativa, de maneira bastante cruel. Versículo 16 diz que, tendo prendido os líderes da cidade de Sicote, ele os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Não sabemos o que é isso. Se ele os afligiu com espinhos, se ele os arrastou por um espinheiro, não sabemos. Ele os torturou cruelmente. E aos de Peniel, versículo 17, ele os matou cruelmente. Cruelmente. Qual é a ironia trágica aqui? É que Gideão foi perseguir Zeba e Zalmuna, sacrifícios sem hospitalidade, mas ele mesmo acaba se comportando como um Zeba e um Zalmuna, um homem que sacrifica impiedosamente, que não mostra nenhuma hospitalidade, mesmo para aqueles que não lhe deram a mão de apoio no momento da necessidade. O que aconteceu com Gideão? O que aconteceu com a cabeça e o coração dele? Por que Gideão mudou tão rapidamente de postura após cruzar o rio Jordão? Bem, ao que tudo indica, o sucesso de Gideão, o sucesso da sua vitória inicial contra os midianitas, ainda em Canaã, subiu à sua cabeça. Uma vez que Deus tinha usado Gideão e os seus 300 para libertar Israel, ele presumiu que Deus estaria sempre do lado dele, para qualquer batalha, para qualquer necessidade. Se Deus agiu uma vez, ele tinha que agir da mesma forma, por intermédio dele. Daí a sua confiança presunçosa no versículo 7. Já falando de algo, em nome de Deus, do qual Deus não tinha falado. Ou seja, Gideão já estava se esquecendo da grande lição do capítulo 7, que a glória pertence somente a Deus. Por que que Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil a 300? Para que Israel não se gloriasse perante Deus. E aqui está Gideão já se gloriando da sua capacidade e da sua força para derrotar os midianitas. E o que acontece quando Gideão não recebe a glória e o reconhecimento dos israelitas em Sucote e Peniel? Ele age como alguém que merecia essa confiança, que merecia esse reconhecimento, que merecia essa vitória. Vocês estão falando com quem? É com Gideão, é com aquele que venceu Midian lá em Canaã, não é qualquer um. Você está falando com Gideão e os 300. E quando ele não recebe a glória e o reconhecimento do outro lado do Jordão, ele age da maneira mais visceral e vingativa possível. Ele age como um carrasco. E você e eu? Como é que nós agimos? Como é que nós reagimos quando não recebemos a glória e o reconhecimento dos outros, que achamos que os outros devem a nós? Servindo em casa, junto às nossas esposas e maridos, servindo aos nossos filhos e não tendo os nossos esforços reconhecidos, nossos sacrifícios, nosso investimento, nossa paciência, nossa perseverança. O que passa pela nossa cabeça e o nosso coração? Nos nossos lugares de estudo, nos nossos lugares de trabalho, quando fazemos um trabalho bem feito, suado, sofrido, e ninguém reconhece, ninguém dá valor.
Pelo contrário, quem suou menos que nós e se sacrificou menos que nós recebe mais reconhecimento do que nós. A esfregação na ferida. E quando na própria igreja, pessoas não reconhecem o nosso serviço? Lutamos, batalhamos, chegamos na hora para servir as crianças, abrir uma porta, tocar um instrumento, preparar uma mensagem, um estudo. E não recebemos o reconhecimento que esperávamos. O que passa pela sua cabeça e pelo seu coração? Eu sei o que passa pela minha cabeça e meu coração, eu sequer posso pronunciar isso de microfone. Senão os irmãos nunca voltariam para a catedral. Se o nosso orgulho é ferido, quando não recebemos o reconhecimento devido, é porque existe um orgulho a ser ferido. Aprendi essa lição recentemente com o bispo Walter. Se você está de orgulho ferido, é porque tem um orgulho a ser ferido. Tanto quanto de Gideão. E se nós não vigiarmos o nosso coração, muito em breve, o nosso orgulho ferido pode se manifestar de diversas formas: ira, ódio, rancor, ressentimento, inveja, ciúme, medo, ansiedade. Ele não me quer mais. Ninguém mais me aprecia nesse escritório. Meu tempo aqui está acabando. Por que ninguém olha para mim? Por que ninguém me reconhece? Não que você fará exatamente o que Gideão fez com as próprias mãos, mas na sua mente, no seu coração, todos nós somos capazes de fazer algo semelhante, se não muito pior, do que o que Gideão fez com os habitantes de Sucote e Peniel. Não que você vá torturar alguém com espinhos e sair destruindo fortalezas, mas na sua mente e no seu coração, você já desejou algo, se não semelhante, pior, para quem não te deu a glória que você achava que merecia. Mas será que existe outra razão para a reação tão exagerada, tão extrema de Gideão nessa história? Existe sim. E nós vemos isso na reação dele a um outro grupo, não a Sucote e Peniel, mas os midianitas. Até aqui nós não vimos por que exatamente Gideão está perseguindo os 15.000 e Zebe e Zalmuna para o interiorzão do deserto. Não sabemos a motivação dele ainda, já conjecturamos, possivelmente ele queria anular qualquer possibilidade de uma reação midianita, apesar de já ter dizimado. Eram 135.000, agora só eram 15.000. As chances de uma reação eram mínimas. Então o que Gideão está fazendo? Acabando consigo e com seus 300 e se envolvendo numa missão tão arriscada? Não sabemos ainda. O que nós sabemos nos versículos 10 a 12 é que os midianitas nunca esperavam isso. Eles tinham recuado, eles tinham voltado para o seu quartel-general, sua base, o deserto, onde ninguém os incomodava. A imagem aqui é de um exército que nunca teria imaginado uma perseguição como aquela, muito menos de apenas 300 guerreiros exaustos. Mas a surpresa foi tanta que aqueles 300 exaustos, mais Gideão, conseguiram destruir os últimos 15.000 de Midian, versículos 10 a 12. Mas há um detalhe notável nesses versículos: Deus não aparece. Deus sequer é mencionado. Estranho isso, porque no capítulo 7 foi Deus o responsável pela vitória de Gideão, mas aqui Deus sequer aparece. Gideão vai à batalha e ganha na força do seu próprio braço. O texto deixa isso muito claro no versículo 11. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nob e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zebe e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu, ele os capturou, ele os derrotou. E o exército? Deus sequer apareceu na batalha. Nem precisava.
Gideão nem estava confiando mais nele, não dependia mais dele. Isso fica claro nos versículos 18 e 19, quando aí se descobrimos o que Gideão estava fazendo tão longe de casa. Versículo 18 diz: Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor, um monte ocupado por Israel em Canaã? Eram como você, responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. E Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Gideão foi tão longe e fez o que fez por pura vingança. Ele era um homem irado à procura de vingança. Ele não queria libertar Israel coisa nenhuma, ele queria vingar o seu próprio sangue, o sangue da sua família. E não só isso, ele queria vingar o sangue dos seus irmãos da maneira mais humilhante possível. Porque no versículo 20, nós vemos Gideão chamando quem? Dentre os 300, o seu filho mais velho, Jéter. A princípio isso parece cruel, parece coisa de traficante entregando o fuzil na mão de um adolescente dizendo: pode apagar. Mas não, no mundo antigo isso era um sinal de honra. Quando um pai passava a espada para um filho, isso é um sinal de honra. Está aqui, o troféu é seu, a honra é sua. Pode executar a vingança, pode justificar a vergonha ferida, o orgulho ferido da família. Por um lado, há um quê de honra e glória aqui, mas o que Gideão está querendo fazer com Zeba e Zalmuna é humilhá-los da maneira mais humilhante possível. Porque um jovem guerreiro que não tinha habilidade com espada, ele seria meio desajeitado na hora de executar a vingança. Ele provavelmente teria que levar umas 3 ou 4 tentativas até conseguir matar o sujeito. Um bom guerreiro não, só precisaria de um golpe só. Ele queria humilhar aqueles 6. Ele queria envergonhar Zeba e Zalmuna. Ele queria fazê-los sofrer da pior maneira possível. E o que acontece? Estranho. Jéter sente medo. E quem sentiu medo antes de Jéter? O pai dele, Gideão. Vemos o retrato de Gideão agora no seu filho mais velho, Jéter. Mas Gideão não tem mais medo de coisa alguma. Gideão pega a espada, ele é caçoado por Zeba e Zalmuna, dizendo: quem tem coragem para fazer isso é homem. Homem de verdade mata seus inimigos. Faz isso logo, Gideão. E a sangue frio ele arrasa os seus inimigos. O que aconteceu com Gideão? Ele não era mais o guerreiro fracote e amedrontado como seu filho Jéter. Ele não precisava mais da ajuda de Deus, ele nem se importava mais com a agenda de Deus. Ele se tornara o bem-sucedido e poderoso guerreiro que dependia somente de si mesmo para cumprir a sua agenda de vingança. Não é à toa que no versículo seguinte, Israel quer transformá-lo em rei. O guerreiro chegou. Temos aqui um guerreiro digno de ser rei sobre Israel. Qual é o grande alerta aqui para nós, meus irmãos e irmãs? Há um enorme alerta aqui. Tão perigoso quanto o nosso fracasso e tão perigoso quanto a nossa falta de reconhecimento é o nosso sucesso e o nosso reconhecimento pelos outros. Gideão teve um pouquinho de sucesso na batalha e ele já se achava o poderoso guerreiro de Israel. Ele só precisou de uma vitória maiúscula e Israel já queria nomeá-lo rei. Se nós não vigiarmos o nosso coração nesses momentos, não só nos momentos de fracasso e falta de reconhecimento, mas nos momentos de sucesso e reconhecimento, o que pode acontecer
nós podemos abandonar a nossa dependência de Deus. Esquecemos que somos fracos, passamos a achar que somos fortes e não dependemos mais de Deus e nem nos importamos mais com a agenda de Deus, porque quem é bem-sucedido não precisa de Deus. Não precisa que Deus lhe dê uma agenda. Quem é bem-sucedido faz a sua agenda. Depende só de si e de mais ninguém. A pior coisa que pode acontecer para criaturas pecaminosas como eu e você, que amam tanto a nossa própria glória, a pior coisa que pode nos acontecer não é o fracasso. Por mais doloroso que seja o fracasso, a pior coisa que pode nos acontecer é sucesso. É o sucesso financeiro, profissional, acadêmico, ministerial, familiar. A pior coisa que pode nos acontecer se não vigiarmos o nosso coração é sermos pessoas bem-sucedidas, porque aí nós nos esquecemos de Deus. Deixamos a agenda de Deus de lado e passamos a viver não na dependência do poder de Deus, mas dependentes somente de nós mesmos. Onde isso pode acabar? Acompanhe comigo a história de Gideão, porque as sementes já estão todas plantadas no coração dele, só está esperando a primeira chuvinha para dar fruto. Muito fruto, fruto podre. Já vimos as sementes da destruição, os frutos estão nos versículos seguintes, 22 a 35. E o que acontece nos primeiros 2 versículos, na segunda metade do capítulo? Israel quer fazer de Gideão e do seu filho e do seu neto reis. E quem não gostaria de um rei desse? Um homem destemido, um cabra corajoso, que com apenas 300 guerreiros exaustos, invade território inimigo, vai para o meio do deserto e mata os últimos 15 mil midianitas, inclusive Zeb e Zalmuna. Quem não gostaria de um rei como esse? Ele é poderoso, ele é corajoso, ele é destemido. Gideão é chapa única, não tem eleição, é você e somente você, com reeleição garantida para o seu filho, para o seu neto, é a dinastia de Israel. Mas nós estamos em Juízes, e Juízes é a espiral descendente, lembra-se? E a cada capítulo nós estamos descendo mais um degrau nessa espiral. Dessa vez, antes mesmo que o juiz morra, Israel já está abandonando Deus. Antes não, o juiz tem que morrer antes que a nação se corrompa. Dessa vez, o juiz ainda está vivo, o libertador está vivo, e eles já estão abandonando Deus, já estão abandonando o seu rei, o verdadeiro rei. Antes mesmo de Gideão, o libertador humano, morrer, o coração de Israel já está se afastando do Senhor, o seu libertador divino. Mas a primeira resposta de Gideão é animadora, não? Versículo 23, não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Se fosse aluno do seminário, nota 10, gabaritou a prova. Gideão deu a resposta certa no momento certo, mas apesar de ter dado a resposta certa, os versículos seguintes, os instantes seguintes da sua vida mostram que ele entendeu tudo e não entendeu nada. Ele sabia a resposta certa, mas ele não fez a coisa certa. Ele foi traído pelo seu próprio coração enganoso, que já estava muito longe de Deus. Jovens teólogos em formação entre nós, olha o alerta. Você pode ter toda a boa teologia, toda a sã doutrina, todas as respostas certas, mas se o seu coração não estiver rendido às verdades que você professa, logo, logo, sua mente e o seu coração seguirão caminhos opostos, e a sua vida mostrará a divergência, logo, logo. Não basta ter uma cabeça cheia da melhor teologia sobre a glória de Deus e a soberania de Deus, se o seu coração não estiver rendido somente à glória de Deus.
Gideão deu a resposta certa, mas o seu coração já estava longe de Deus. Prova é o que ele fez no versículo 24. Ele não toma para si o trono, reconhece que Israel já tem rei, mas ele vê uma oportunidade. Tamanho o seu sucesso, tamanha a sua popularidade, Gideão pede apenas um pequeno brinde. Um brinco de ouro de cada família israelita. Uma pequena parte do tesouro colhido da vitória dos midianitas. Gideão faz o que um bom rei faz. Ele cobra os tributos. Ele recolhe os tesouros. Uma pequena contribuição para a sua aposentadoria. E veremos que foi uma aposentadoria digna de um rei. Apesar de ele ter dito que Israel já tinha rei. O que ele faz com o ouro? O texto diz nos versículos 26 a 27... Ele fabrica para si um manto sacerdotal. Para quê? Deus não mandou que ele fizesse isso. Israel já tinha sacerdotes, tinha uma tribo só para isso, os levitas. O que deu na cabeça de Gideão? Bem, ele não seria rei como Deus, mas ele se propõe a ser uma espécie de representante real de Deus, despachante de Deus para Israel. Bem, eu já ouvi de Deus antes, quem sabe, Deus fale de novo com Israel por meu intermédio. Então ele fabrica para si um manto sacerdotal feito do ouro colhido daqueles brincos e diz: estou aqui, qualquer coisa, podem me consultar, poderoso guerreiro, mensageiro de Deus. E diz o versículo 27, que todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Todo esse episódio escabroso não te faz lembrar de uma outra história nefasta da história de Israel? Um tal bezerro de ouro, feito por um sacerdote Arão, com o ouro que os israelitas trouxeram do Egito. A história está se repetindo. Israel está à procura de um substituto de Deus. Israel está virando as costas para Deus. Gideão não guardou o coração dele e ele fez parte da trama idólatra do seu povo. Com o ouro recolhido, o manto feito, ele se prostituiu, o povo se prostituiu, todos caíram na idolatria antes mesmo de Gideão morrer. O povo já estava abandonando Deus. E a partir daí as coisas só ficaram piores, foram de mal a pior. Como é que o texto termina? Versículos 28 a 35. Ouvimos falar da aposentadoria de Gideão. Houve paz em Israel durante a geração de Gideão por 40 anos, mas as sementes de destruição já tinham sido plantadas, os frutos já estavam crescendo e se multiplicando rapidamente. Gideão se aposenta no versículo 29 com uma aposentadoria digna de um rei. O que ele fez? Ele fez filhos, e ele fez muitos filhos. Diz o texto que ele fez 70 filhos com muitas mulheres. Isso não é só prova da sua promiscuidade e imoralidade, mas quem tinha o direito de fazer tantos filhos? Reis. Como por meio de alianças. Um rei celebrava uma aliança com outro povo, com a princesa daquele povo dada em casamento, gerando filhos e herdeiros, multiplicando o número de herdeiros e fazendo crescer o poder da dinastia. Gideão está se comportando como um rei, e ele disse que Israel já tinha rei. E fica pior, diz o texto no versículo 31, que ele manteve uma concubina em Siquém, e nem sabemos se ela é israelita ou não. Tem um filho bastardo chamado Abimeleque, ele batiza o filho de Abimeleque. Você sabe o que significa Abimeleque em hebraico? Meu pai é rei. Isso do homem que disse que Israel já tinha rei. Se os frutos da ruína de Gideão já foram amargos em vida, volte semana que vem para ouvir sobre Abimeleque, o filho do inferno. Mas na nota mais trágica de todas, versículo 33, 34 e 35, vemos Israel descambando para a idolatria, a apostasia escancarada, após a morte de Gideão. Abandonaram o Senhor e abandonaram a própria família de Gideão.
Qual é a grande ironia dessa história? O homem que Deus usou para libertar Israel da idolatria foi o mesmo responsável por levar Israel de volta para a idolatria. Baal se vingou. Gideão o derrubou, lá no capítulo 6, mas é Baal que derruba Gideão e com ele todo Israel. Todo Israel. Israel volta para o fundo do poço, novamente. Então o que aprendemos nesta noite? Sobre o trágico fim da vida de Gideão. Você ainda se lembra da lição principal desta noite? Não é como você começa, mas sim como você termina, que define toda a jornada. A história bíblica e a própria história da igreja está repleta de exemplos de homens e mulheres, bons homens de Deus e boas mulheres de Deus, que começaram bem, muito bem a jornada e terminaram muito mal, trazendo ruína para si, para suas famílias, para suas igrejas e para todos os que o cercavam. E o que Gideão nos ensina em particular é que é muito fácil, e muito mais fácil do que eu e você imaginamos, para um bom servo de Deus desviar-se do caminho e arruinar-se. Basta que você cruze algumas fronteiras, como Gideão cruzou, e logo você estará na mesma condição que ele e o povo de Israel. Que fronteiras são essas, pastor? Basta que você cruze a fronteira da sua real noção, da sua fraqueza e da sua dependência de Deus, para a falsa noção da sua força, da sua capacidade e da sua independência de Deus, que logo, logo você estará lá. Basta que você parta de uma vida pautada pela fidelidade ao chamado de Deus, para uma vida pautada pela busca por riqueza, reconhecimento, bem-estar, prazer, satisfação pessoal, que você seguirá o mesmo caminho que Gideão e Israel. Basta que você saia de uma vida submissa ao governo de Deus para uma vida regida pelo seu autogoverno, que logo, logo você estará no mesmo lugar que Gideão. E o que é mais assustador, ouçam-me com cuidado, os sinais, os sintomas e as sementes de destruição já podem estar plantadas no seu coração e você nem percebe. Basta um pouquinho de sucesso. Um pouquinho de sucesso. Como bastou para Gideão. E logo, logo você experimentará a ruína do sucesso. O que aconteceu com Gideão e com Israel pode acontecer com qualquer um neste lugar, nesta noite. Ninguém está imune. Nem eu, nem pastor Marcelo, nem o bispo Walter, nem o professor ou líder desta igreja, nem uma ovelha deste rebanho. Ninguém. Se aconteceu com Gideão, um bom servo de Deus, pode acontecer com qualquer um aqui. Então o que faremos? Primeiro, oremos. Oremos, oremos e vigiemos. Ore e vigie o seu coração, porque quem está de pé, cuidado para que não caia. Você pode ser o próximo. Guarde o seu coração. Quando você não receber o reconhecimento que você espera, ou pior, quando você recebe o reconhecimento que você não espera, quando o sucesso bate à porta do seu coração, guarde o seu coração. Diga à pessoa mais próxima: guarde o seu coração. Segundo, ore pelos seus pastores.
Porque nós vivemos uma tentação especial neste país, nesta cidade e neste bairro. Não são poucos os pastores que hoje se venderam à síndrome do sucesso. São reféns do sucesso. São escravos do sucesso. Se medem pelo seu sucesso. E não precisam mais depender de Deus. Tem tanto sucesso, não precisam mais orar, não precisam mais ler a Bíblia, não precisam mais perguntar a Deus o que fazer. Eles têm tanto sucesso e já têm uma agenda, eles só dependem de si mesmos. O que eles fazem prospera. Ore pelos seus pastores. Ore pelos pastores no Rio e no Brasil, para que nós não nos rendamos à síndrome do sucesso. E a tentação é muito sutil. Muito sutil. E o diabo sabe disso e mira os pastores, porque se ele derruba o pastor, o rebanho se dispersa. Ore pelos seus pastores. Mas mais importante, e é o mais importante, não tire os olhos de Jesus. Jamais. Porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o único que começou e terminou a jornada sem jamais tropeçar. Gideão, um servo de Deus, acabou a sua vida achando que era rei como Deus, e isso foi a sua ruína. Cristo, sendo rei, igual a Deus, se fez servo. E servo sofredor, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como eu e você, que vivemos encantados com o sucesso e as conquistas deste mundo. Pela sua morte e ressurreição, Cristo, nosso rei e servo, Ele pode nos perdoar os nossos muitos tropeços, e eu sou o primeiro a confessá-los. O meu coração nem sempre tem se mantido firme na hora em que o sucesso bate à porta. Pela sua morte e ressurreição, Cristo pode nos perdoar, e Ele tem poder para nos livrar da tentação quantas vezes for necessária, para que você, tendo começado a jornada, continue a jornada e termine bem a jornada, para a glória de Deus Pai. E se você ainda não está na jornada, se você está ainda encantado com as ofertas e as promessas deste mundo, saiba que tudo isso tem prazo de validade. Só tem uma jornada que termina bem, é a jornada com Cristo, o Rei Servo, que veio para nos salvar e nos dar vida eterna e vida abundante. Se você não estiver nessa jornada, arrependa-se. Creia em Jesus e caminhe conosco pela graça de Deus até o fim desta caminhada. Vamos orar. Senhor bendito, como o nosso coração é enganoso, como este mundo é traiçoeiro, e quão facilmente nós perdemos de vista a real noção da nossa fraqueza e da nossa insuficiência sem Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossa falta de vigilância, nossa falta de atenção com o nosso próprio coração, às vezes em que deixamos de receber o reconhecimento devido e esperado, ou pior, não deixamos que o sucesso invadisse o nosso coração, então nos esquecêssemos de Ti e abandonássemos a palavra, o quarto secreto de oração, a comunhão com Teu povo.
nos achando tão fortes, tão capazes, tão competentes para a nossa própria ruína. Ó Pai, perdoe-nos novamente, perdoe-nos a nossa insensatez e a nossa loucura. Ensina-nos de novo a vivermos esta vida na dependência do Senhor, em fidelidade ao Teu chamado, comprometidos com a Tua glória e a Tua glória somente. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que hoje, pela primeira vez, estão compreendendo isso, enxergando que a vida não faz sentido sem Ti, sem a Tua graça e misericórdia, coloca estas almas no caminho estreito. Lava, Senhor, purifica os seus pecados, traz arrependimento genuíno aos seus corações e a confiança de que Cristo é suficiente para nos perdoar e nos capacitar para perseverarmos neste caminho. Mas, Senhor, guarde cada coração aqui, de cada ovelha, de cada pastor. Ajude-nos, Senhor, a vivermos esta jornada na dependência da Tua palavra e do Teu Espírito, na dependência do Teu Santo Filho Jesus Cristo, Rei e servo, servo sofredor, que por nós morreu e ressuscitou, a vir nos trazer eterna redenção. Guarde o nosso coração, Senhor. Guarde o nosso coração no momento da tentação, eu te peço, para que possamos resistir firmes no Senhor até o fim desta jornada. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.